que até agora nós não recebemos aqui no chat que a TV Assembleia já está transmitindo. Oi, Letícia, aperta o pessoal aí. Entrou. Bom, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Declaro o número regimental já com os senhores e reabro a presente sessão, aberta pela nobre deputada e vice-presidente Analice Fernandes, constatando o número regimental dos nobres deputados Janaína Pascoal, Bete Saão, Vinícius Camarinha, Analice Fernandes, Thiago Auric, Wellington Moura, Sérgio Vitor e esse deputado na presidência. Quero, antes de iniciar os trabalhos, na pauta nós temos 2 itens, comunicar aos senhores deputados e à população, aqueles que nos veem, nos ouvem, que no Diário Oficial de hoje, 15 de julho, um ato da mesa de número 47 de 2020, do presidente da Assembleia, nobre deputado Cauê Matriz, nomeando a nobre deputada Janaína Pascoal, membro efetiva dessa CPI, passando o nobre deputado delegado Bruno a condição de membro substituto. Vou cumprimentar a nobre deputada, que já vinha acompanhando, o deputado Bruno, que continua nos acompanhando também, e vamos para a ordem do dia. Antes, declarar aos senhores que está nos acompanhando nessa reunião a procuradora da Alesp, designada para acompanhar os trabalhos dessa CPI, a doutora Luciano dos Santos Correia Carvalho, a quem nós agradecemos a presença e a procuradoria da casa. Solicito a reunião solicito a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Pela ordem, a nossa querida vice-presidente Analice Fernandes. Para dispensar a leitura da ata da reunião anterior. É regimental a solicitação de Vossa Excelência, então fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Antes de dar prosseguimento ao item 1 e 2 da pauta, a nobre deputada Bete Saão solicita pela ordem. Então, apenas para solicitar a Vossa Excelência e os demais deputados e deputadas desta CPI a possibilidade da inversão da pauta para que fosse discutida as subrelatorias, né? Acho que vocês estão indo mais ou menos no caminho que a gente adotou quando fizemos a CPI da FURP, que Vossa Excelência também presidiu. Então, agora me parece que o Thiago Auric é o relator, né? É isso, Thiago? Já foi votado isso? Não, eu, como sou suplente, não estou acompanhando tão de perto assim. Mas agora tem as subrelatorias. Então, e o deputado Zé Américo está pleiteando uma das subrelatorias, o que é legítimo, dado que a oposição também precisa ser contemplada aqui nesta CPI. E, portanto, eu faço a sugestão e o pedido, obviamente, se pudesse haver a inversão da pauta, né? Para que a gente pudesse, inicialmente, como primeiro ponto, discutirmos essas subrelatorias para, em seguida, apreciarmos os 7 requerimentos de vários deputados aqui desta CPI. E ele caiu. Muito bem. Muito bem, nobre deputada Bete Saão, obrigado pela sua contribuição, prazer em revê-la. Eu coloco em discussão a proposta da nobre deputada de inversão da pauta. Estou abrindo a discussão, algum deputado para discutir. Os deputados que concordam, então, permaneçam como estão. Podem dar um okzinho na tela, por favor, aqueles que concordam, para a gente facilitar com a inversão da pauta. Então, todos os presentes, apenas o voto do deputado Wellington Moura que não
se manifestou. Então, fica invertida. Deu ok agora, deu ok agora. Às vezes tem um delay, né, na internet, aí a gente precisa ir se acostumando com isso. Deputado Wellington Moura preside a sessão, ele já está mais acostumado, a analista também, então eu também estou aprendendo, desculpem. Aí, pela ordem, a nobre deputada Annalise Fernandes. Colaborando com a fala da deputada Beth Saão, lembrar Vossa Excelência, que como também faz parte da nossa Comissão de Saúde, que foi feito pelo deputado José Américo um requerimento de 8 de 2019, requerendo a criação de uma subcomissão no âmbito da Comissão de Saúde, acho que Vossa Excelência se lembra disso, e eu gostaria, só um minuto, de ler o requerimento do deputado José Américo, que requer a criação de uma subcomissão no âmbito da Comissão de Saúde, composto por 3 membros do colegiado, com a finalidade de acompanhar a atuação das organizações sociais no Estado de São Paulo. Eu coloquei em votação, todos os membros da Comissão de Saúde aprovaram a criação dessa subcomissão que cuidasse e tivesse um olhar apenas para os contratos da UES, inclusive lembrar que a deputada Janaína encaminhou também no ano passado uma denúncia referente a uma UES, e nós votamos em plenário que ela deveria ser discutida por esses 3 membros da comissão. Uma vez que ele faz parte dessa subrelatoria, nada mais do que justo ele permanecer cuidando dessa da subrelatoria pertinente à Secretaria de Saúde, como ele vem solicitando. É um deputado, colega nosso, que se debruça de maneira muito aguerrida em cima dessas questões, e eu concordo com o pedido da deputada Beth Saão de que ele deve permanecer na subrelatoria cuidando desse assunto. É a minha contribuição. Muito bem, muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, a nobre deputada Janaína Pascoal. Presidente, se eu não estou equivocada, na semana passada, nós falamos em 3 subrelatorias, né? Na verdade, 4. A primeira subrelatoria seriam os contratos de quarteirização na seara da saúde, que foi um pleito do deputado José Américo, com o qual eu já anuncio que concordo. A segunda subrelatoria era referente aos contratos com OSs em outras searas, sobretudo na área cultural, na área social, que até onde eu sei não existe voluntário ainda. A terceira subrelatoria, que foi aquela que eu solicitei e reitero o pleito aqui, dizia respeito aos contratos firmados no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Né? Então, até onde eu sei, eu sou a única voluntária para essa subrelatoria. E a quarta subrelatoria, Excelência, que Vossa Excelência deu uma outra denominação, mas eu até sugeri que recebesse o nome de regras de compliance, que seriam como orientações preventivas, né? Que aquele colega que decidisse colaborar nessa linha faria uma espécie de uma cartilhinha de compliance para as OSs. Então, eu queria só resgatar esse consenso, me parece ter sido um consenso da semana passada, de nós termos 4 subrelatorias, né? O deputado José Américo se voluntariou para a primeira, se alguém tiver objeção, eu já digo que concordo, e eu me voluntariei para a terceira, né? E coloco novamente meu nome à disposição, Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Sérgio Vitor. Só seguindo. Eu queria se me permite, Sérgio Vitor, e os nobres deputados, eu posso ler como é que ficou as subrelatorias? É bom. Sim, tudo. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Então, o item... presidente. Tá. O item 2. Como? Desculpa, excelente. No chat para a gente, como é que ficou no escrito, porque nem no e-mail... No chat? Tá. Vou encaminhar no chat. Mas vou fazendo a leitura, nobre deputado
Wellington Moura, enquanto chega ao chat. Então, retomando aquela proposta feita na reunião anterior, as subrelatorias ficariam da seguinte forma, de acordo com o relator Tiago Auric. Presidente, primeira... acho que Vossa Excelência não sumiu. Voltei, amigo? Voltei? Voltou. Obrigado, voltei. A primeira subrelatoria ficaria a Secretaria de Saúde, onde o nobre deputado José Américo havia solicitado, e já existe a concordância de alguns, inclusive do relator, né? Então, cuidaria de tudo que é relativo lá à Secretaria de Saúde. A segunda subrelatoria seriam outras secretarias. Outras secretarias, nós temos contratos, quer seja na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Governo, na Secretaria de Educação e também na Secretaria de Desenvolvimento Social, bastante. E também temos alguma coisa na secretaria da nobre deputada Célia Leão, que faz um grande trabalho lá, secretaria... Deficiente. Exatamente. Né? São essas as secretarias, e o volume também é grande dessas outras subsecretarias pelo levantamento que nós fizemos. Nessa, segundo item, outras secretarias, nenhum deputado ainda se colocou e se voluntariou, pelo menos que eu tenha conhecimento até agora, da vontade de assumir esse trabalho também super importante. A terceira seria ajustes firmados durante o estado de calamidade decretado em razão da pandemia Covid-19 e se interessaram a nobre deputada Janaína Pascoal. Ela ainda era suplente da comissão na semana passada e representou aqui o nobre delegado Bruno, nobre deputado, que continua na CPI, e o nobre deputado Vinícius Camarinha também se manifestou durante a semana. E a quarta seria a transparência e governança nos contratos firmados pelo poder público com entidades do terceiro setor. Esta subrelatoria solicitou, manifestou interesse, o deputado Sérgio Vitor. O nobre deputado Wellington está no chat aí já, não sei se os senhores tiveram acesso por escrito às 4, para que os senhores deputados e as deputadas possam visualizar. Senhor presidente, Vossa Excelência cita várias secretarias. Seria possível incluir também a Secretaria de Esportes? Também, Excelência, eu até me esqueci, mas todas as secretarias, bem lembrado, estão colocadas. Eu queria dar a palavra ao nobre deputado Sérgio Vitor, que também solicitou pela ordem antes de eu interromper. Bom, presidente, era só para reforçar também o interesse. Eu me recordo desses 4 itens. Reforço o interesse no item 4, né? Então, era só isso na questão de ordem. Tá certo, Excelência. Senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado Wellington Moura. Das outras secretarias são todas que têm algum serviço realizado no terceiro setor, quarteirização, correto? Exatamente, Excelência, que tem terceirização e... As secretarias que serão? Ou serão incluídas? Não. São todas as outras exceções. Todas as outras secretarias, Excelência, que tenham, excluindo-se aí a saúde, né? Saúde fica no primeiro item, todas as outras secretarias do Estado, departamentos, tudo que houver parceria, em termos de OF, que haja quarteirização, é o objeto desta CPI, Excelência. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Bom, então eu vou... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pois não, Excelência. Não, porque na semana passada... Posso falar? Na semana passada, presidente, eu não me recordo do deputado Camarinha ter pedido a relatoria dos contratos da pandemia.
Excelência, nem havia Pela ordem, senhor solicitado presidente, pela mesmo, ordem. ele solicitou depois, pela ordem, o nome do deputado Camarinha. Pela ordem. Presidente, meu cumprimento a Vossa Excelência, não tinha lhe saudado. Bem-vindo aí, parabéns pelo trabalho. Primeiro dizer que eu acho que a divisão das subrelatorias ficou de um tamanho importante para todo mundo. Eu acho que, sobretudo, essas outras secretarias que terão um papel enorme aí, porque, sobretudo, as secretarias que me parece que a Secretaria de Governo é que tem contratado muito em relação ao Covid, né? Me parece que nem a Secretaria da Saúde, alguma coisa por aí. E exatamente, até respondendo a deputada Janaína, durante a semana, no dia da audiência que nós tivemos, nós não tínhamos formatado, não tinha conhecimento pleno do que é que nós íamos ter de subrelatoria. Depois foi me enviado. Eu até participei em partes da audiência, na primeira CPI, eu estava atarefado aqui com algumas outras tarefas aqui, então participei da CPI na medida do possível, e depois pedi para o presidente, eu nem tinha acompanhado, nem sabia da solicitação de Vossa Excelência sobre o Covid-19, e pedi ao Edmir, até me conectei com ele via WhatsApp, se pudesse, até pelo trabalho que eu tive no Covid-19, na lei geral, achava que poderia dar uma contribuição. Mas nada impede, deputado, a gente poder trabalhar juntos, nós estamos à disposição, a senhora tem um conhecimento fantástico na área penal, investigatória, eu tenho um trabalho na área do direito público, acho que a gente pode somar forças, não tem nenhum impedimento aqui para a gente poder nos somarmos aqui a esse trabalho. Eu fico até satisfeito de saber que podemos ter um grupo de trabalho de tanta qualidade como nós temos na CPI. Eu acho que todo mundo aqui teria condições de ocupar qualquer espaço, né? Acho que a contribuição vai ser praticamente de todos. Mas era só para fazer esse registro, presidente, que realmente eu não, na primeira sessão eu não pude participar de forma completa, não sabia exatamente quais eram as subrelatorias e te fiz esse pedido no intervalo da primeira sessão e essa segunda sessão. Muito bem, nobre deputado. Então, vou dar sequência, posso dar sequência, senhores deputados, para a gente ir uma a uma já? Os senhores querem fazer mais um debate? Bom, então eu coloco a Secretaria de Saúde, o nobre deputado José Américo foi quem se manifestou seu interesse. Estão todos de acordo? Claro que quem indica isso é o presidente, o relator, mas é importante que a gente tenha aí o respaldo de vossas excelências, né? Todos concordam? Já que ele também foi o único a solicitar? Concordamos. Todo mundo pode dar um okzinho na tela? Todos que estão presentes de acordo com a subrelatoria do nobre deputado José Américo, a quem nós desejamos que essa cirurgia que ele passa na vista, que ele possa enxergar muito mais do que ele já enxerga bastante, ele tem uma sensibilidade grande, sei que fará um grande trabalho. Como disse a nobre deputada Analice Fernandes, na Comissão de Saúde foi formada essa comissão, eu também faço parte, e eu acho importante a participação dele, até porque já tem conhecimento. Invertendo um pouco a pauta aqui, o item 4, só existe o nome do deputado Sérgio Vitor, que manifesta interesse, é isso? Que é a transparência e governança nos contratos firmados pelo poder público com entidades do terceiro setor. Então, se todos estiverem de acordo que o nobre deputado Sérgio Vitor possa acatar esse grande trabalho importantíssimo de transparência, se todos puderem dar um ok, se todos estiverem de acordo, então ótimo, fica então indicado o nobre deputado Sérgio Vitor para compor a vice-relatoria, subrelatoria da transparência e governança nos contratos firmados pelo poder público com entidades do terceiro setor. Parabéns, nobre deputado Sérgio Vitor. Voltando agora ao item 2, outras secretarias. Existe alguém que se propõe
Nós temos aqui o item 4 também, que desejam o nobre deputada Janaína Pascoal e o Vinícius Camarinha, que nada impede que os dois trabalhem conjuntamente quanto a isso. Agora, outras secretarias, alguém se dispõe, senhoras e senhores deputados? Bem, nós não podemos pegar duas, né? Então, tem que pegar. Senão a gente já se indicaria aqui. Já se autoindicaria. Deputada Analice, não pode? Verdade, Não. presidente. Deputado Wellington, deputado Alex. Obrigada, presidente Edmir, pela ordem. Não, pela ordem. Como estou no grupo de trabalho dos contratos da Covid, conforme o decreto da mesa, gostaria mesmo de dar oportunidade para outros colegas participarem, né? E sou presidente da Comissão de Saúde, então eu quero acompanhar, dar a minha contribuição, mas quero que as pessoas tenham oportunidade de participarem desse processo, que eu acho muito importante. É isso, tá? Ótimo, excelente. O novo deputado Wellington não toparia? Sei que trata lá da Comissão de Finanças, Orçamento, é importantíssima, mas teria possibilidade ou não? Presidente, só apenas me justificar, como o senhor mesmo disse, estou de presidente da Comissão de Finanças, nós vamos dar início durante agora esses dias as audiências públicas do orçamento virtualmente, vamos votar LDO, as contas do governador estão logo para chegar, então, diante de tanta responsabilidade, eu acho que assumir mais uma ficaria, ao meu ver, até pela minha equipe, que está muito esforçada aí também em outras questões, vai ficar muito pesado para mim assumir uma relatoria, mas, sem dúvida, vou acompanhar de perto aí todas as questões relacionadas à CPI, mas acho que é uma responsabilidade que a gente tem que assumir diante daquilo que a gente consegue colocar nos braços, né? Então, por ser uma coisa tão de grande responsabilidade, eu acho que nesse momento eu prefiro me ausentar e acompanhar, vou fazer meus questionamentos para as secretarias, vou fazer meus questionamentos em relação a todos os contratos firmados, a transparência, que é o que todos querem do governo, e todos os contratos firmados públicos. Então, por esse motivo, pela minha responsabilidade que eu tenho na outra presidência e nas outras comissões que faço parte, eu me ausento nesse momento. Tá certo, excelente. Nós sabemos o trabalho que dá, eu já participei como relator aí de orçamento, o senhor faz um grande trabalho por todos nós, deputado. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, nova deputada Beth Saão. Não, eu queria, já que está tendo esse impasse todo aí, não consegue encontrar alguém, talvez, uma sugestão apenas, né? O deputado Tiago Aurico é o relator, ele acaba ficando com essa subrelatoria também, vai ter que acumular, alguém vai ter que acumular, né? Boa ideia, Beth, boa ideia. Né, para não perder, é importante ver... Pela ordem, senhor presidente. Não, sim, são as parcerias, eu não estou querendo te dar mais trabalho, não, mas eu pensei nisso, desculpe-me, né, te dar essa sugestão, mas talvez isso possa resolver esse vácuo que ainda não conseguiu ninguém se disponibilizar, porque as pessoas também têm razão, as pessoas têm seus compromissos, às vezes não dá para acumular muita coisa, é apenas uma sugestão, viu, Tiago? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado, o relator Tiago Aurico. Eu, sem problema nenhum, me coloco também à disposição de assumir essa subrelatoria das outras secretarias. Vai ser uma honra também fazer parte desse trabalho. Muito bem, todos estão de acordo, excelências, que o nobre deputado então assuma também esse trabalho? Podem dar um ok, por gentileza? Então, está ótimo. Por unanimidade, então, outras secretarias também ficam... Subrelatoria fica com o relator.
E agora temos, então, ajustes firmados durante o estado de calamidade decretado em razão da pandemia Covid-19, onde solicitaram a nobre deputada Janaína Pascoal e o nobre deputado Vinícius Camarinha. Há uma sugestão de que os dois trabalhem juntos, até porque são advogados brilhantes e conhecem matérias distintas. Eu pergunto o que os senhores têm a nos dizer, né? Tanto a nobre deputada Janaína e o deputado Vinícius. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, excelência, alegria em revê-lo. Presidente, se a nobre deputada Janaína não se opor a trabalharmos juntos, seria uma satisfação contribuir e trabalharmos no esclarecimento de um tema tão importante e relevante para a nossa população. Tenho toda a disposição em colaborar, senhor presidente. Pois não. Nobre deputada Janaína. Vai ser uma honra, excelência, trabalhar com o colega. Pronto. Puxa, muito bom. Então, está aqui... Obrigado, deputada. Obrigado. Já trabalhamos alguns temas juntos, né? Vamos continuar. Vai ser uma honra. Puxa vida, tenho que aprender com esse grupo, viu? Tenho que me atualizar bastante. Vocês estão com uma vontade enorme de trabalhar e isso é importantíssimo. Cada vez mais, todos estão querendo se ver, se olhar, se cumprimentar e a gente está longe, mas está perto, né? O coração está perto, querendo que todos aqueles também, colegas deputados, foram acometidos aí pelo Covid, ex-deputados, que possam logo se recuperar como toda a população, né? Então, senhoras e senhores deputados, nós vamos voltar agora, já que encerramos o item a delegação da subrelatoria, nós vamos para o item 2 agora da pauta, que era o item 1, que são a convocação, a apreciação dos requerimentos constantes da pauta. Então, passo a fazer a leitura para votação de 1 a 1. O item número 1 da pauta, datado de 10 de julho de 2020, do nobre deputado Tiago Auríquio, requerimento de número 3, solicita o convite do senhor Tiago Pinheiro de Lima, procurador-geral do Ministério Público de Contas, que explane a esta CPI presencialmente ou por via remota sobre a atuação do ente acerca da fiscalização dos ajustes firmados pelo Estado de São Paulo com o terceiro setor que impliquem em repasse de recursos e sua posição sobre os limites das subcontratações, entre aspas, quarteirizações, de modo a fornecer informações e eventuais documentos que repute necessários à investigação a ser realizada por este colegiado. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Wellington Moura. Senhor presidente, senhores deputados, só uma explanação em relação a esse convite do senhor Tiago, uma sugestão, presidente, até o deputado Tiago Auríquio que está convidando. Por que nós não chamamos, eu aceito aí o convite, mas se nós chamarmos antes de nós pedirmos documentos de quarteirização do terceiro setor, se nós tivermos uma vasta documentação já entregue, eu acho que quando a gente chamar ele, fica mais fácil até da gente fazer perguntas. Porque se a gente apenas ouvi-lo agora, sem ter perguntas a fazer, apenas por uma explanação que ele vai trazer, acho que pode ficar... podemos ter uma força reduzida da CPI nesse momento. Agora, se a gente pedir documentação das OS, daqueles que fazem o terceiro setor, e a gente, diante de uma análise, opa, achamos isso, opa, achamos, e a gente trazê-lo, eu acho que ficaria muito mais fácil de a gente até ter respostas diante de perguntas concretas, de coisas que a gente talvez tenha uma dúvida que ele possa esclarecer naquele momento de fato. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Vinícius Camarinha. Presidente, eu cumprimento o deputado Wellington Moura, boa iniciativa de nós solicitarmos documentos, mas eu entendo, senhor presidente, que como o membro do Ministério Público de Contas não é investigado e nem vai ser inquirido por nós,
não há nenhum prejuízo, porque nós teríamos que fazer perguntas às pessoas que nós supostamente estaremos investigando, né? Então, ele não é investigado, ele vai receber essa documentação no relatório final da CPI, o membro do Ministério Público, né? Ele vai receber os apontamentos e os supostos indiciamentos que fizermos no final da CPI, será enviado também ao Ministério Público de Contas do Tribunal. Então, eu não vejo, com todo respeito ao meu amigo Wellington, prejuízo em nós ouvirmos primeiro o membro do Ministério Público de Contas, até porque ele pode dar um caminho, ele pode dar uma visão de um órgão específico, especialista em contas do Estado de São Paulo, né? Eu acho que é um primeiro caminho que nós teremos. Aí, com os documentos, aí sim, nós vamos ouvir aqueles que são investigados, e não o promotor de contas, né? É um pouco essa ideia que eu tenho sobre a pauta, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nova deputada Beth Saão. Não, apenas para reafirmar aí que a questão do Ministério Público de Contas, na verdade, eles já apontaram irregularidades em trabalhos que eles fizeram. Então, eles já estão numa fase mais adiantada. Então, portanto, por isso, eu acho que é muito importante ouvi-los e o mais rapidamente possível, porque eles podem dar subsídios para a CPI para buscar outros tipos de desdobramentos, né, que certamente as informações que eles apresentarem vão ser muito importantes para a continuidade dos trabalhos e até para aprofundamento desses trabalhos. Eu acho que eles já avançaram, né, a gente sabe que eles têm, que eles já encontraram irregularidades nesses contratos de organizações sociais, portanto, seria importantíssima a presença deles aqui. Ordem, presidente. Pela ordem, nova deputada Analice Fernandes. Eu também quero aqui manifestar o meu apoio a essa fala, tanto da deputada Beth Saão, como do deputado Vinícius Camarinha. Acho muito importante nós recebermos os contratos e toda essa documentação da secretaria, mas acho que o deputado Wellington Moura fez uma colocação sensata, importante, mas é num segundo momento. Uma vez que o Tribunal de Contas tenha apontado algumas fragilidades e que nós poderíamos, através dos nossos trabalhos, detectar essas fragilidades para que possamos dar uma grande contribuição nessa transparência dos contratos feitos com as organizações sociais, nada mais do que justo ouvir o Ministério Público de Contas, porque esses apontamentos, eu reporto a fala do deputado Camarina, vão dar um norte para essa comissão extremamente importante. Se nós estamos buscando combater a fragilidade da transparência que existe até hoje nos contratos, eu acho que devemos ouvir em primeiro lugar. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, novo deputado Vinícius Camarinha. Só para esclarecer também, presidente, às vezes, eventualmente, quem estiver nos assistindo, o Tribunal de Contas já é um órgão investigativo, vai investigar, já está investigando, né? Então, seria um órgão auxiliar, como de fato é o Tribunal de Contas, um órgão auxiliar da Assembleia, e vai continuar sendo um órgão auxiliar aqui da nossa CPI. E claro que nós não vamos, pelo menos na minha interpretação, nos basearmos apenas no que o Ministério Público de Contas expor para nós. Nós temos a população, que é um meio de denúncia importante para a gente, né, através do e-mail que foi disponibilizado, inclusive acho importante a gente disponibilizar isso, senhor presidente, para a população do modo geral, né, CPI quarteirizações sem acento, @al.sp.gov.br. Eu acho que se cada um puder divulgar esse e-mail, né, para que nós possamos receber supostas malversações de recurso público e outras fontes de denúncias da imprensa, outros canais de comunicação que nós teremos para trabalhar também. E também as informações que nós, cada parlamentar, temos. Então, acho que um ponto de partida bom, importante, é buscarmos elementos do Ministério Público de Contas do Tribunal. Era isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Tiago Auric. Presidente, autor do requerimento. Não é porque o requerimento é de minha autoria, mas eu
venho na mão do que iniciou a fala do deputado Vinícius Camarinha, da deputada amiga Beth Saão, da deputada Analice, e, obviamente, respeitando também a fala do colega Wellington Moura. Mas eu acho que seria muito importante, nesse princípio, a gente ouvir o Ministério Público de Contas, porque, mesmo ainda sem a CPI munida de alguns documentos, acho que procurador de contas do Ministério Público de Contas do Estado vai poder, na sua explanação, às vezes levantar questões e acho que vai poder dar um norte para essa CPI. Pela ordem, senhor presidente. Continuamente, o nome, deputado Wellington Moura, com a palavra. Ditado que diz assim: contra fatos não há argumentos, né? Estou de acordo também, pelos argumentos apresentados aqui. Tá certo. E aí a gente pode, de repente, se necessitar, convidar de novo para vir explicar a documentação, né? Não há problema. Bom, continua a discussão. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o requerimento. E tem que ser nominal, excelências, desculpe, mas como vota a nobre deputada Janaína Pascoal? Voto sim, senhor presidente. Vota sim a nobre deputada Janaína Pascoal. Como vota a nobre deputada Beth Saão? Voto sim, senhor presidente. Vota sim a nobre deputada Beth Saão. Como vota o nobre deputado Vinícius Camarinha? Voto sim, senhor presidente. Vota sim o nobre deputado Vinícius Camarinha. Como vota a nobre deputada Analice Um pouquinho de Fernandes? café mais para mim. Também voto sim, excelência. Vota sim a nobre deputada Analice Fernandes. Como vota o nobre deputado Tiago Auric, o autor do requerimento? Voto sim pelo requerimento, senhor presidente. Como vota o nobre deputado Wellington Moura? Voto sim, senhor presidente. Vota sim o nobre deputado Wellington Moura. Como vota o nobre deputado Sérgio Vitor? Voto sim, senhor presidente. E Edmir Chedi também vota sim. Então, aprovado por unanimidade o requerimento do item 1 da pauta. Número 2 da pauta. Requerimento datado de 10 de julho de 2020, do nobre deputado também Tiago Auríquio. Requerimento número 4, solicita o convite ao excelentíssimo senhor conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que explane a essa CPI presencialmente ou por via remota sobre fiscalização dos ajustes firmados pelo Estado de São Paulo com o terceiro setor que impliquem em repasse de recursos e sua posição sobre os limites das subcontratações, entre parênteses, quarteirizações, de modo a fornecer informações e eventuais documentos que repute necessários à investigação a ser realizada por esse colegiado. Em discussão. Não havendo oradores, em votação... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado Vinícius Camarinha. Presidente, a ideia é convidar o conselheiro Edgar, é isso? Para que dia? No mesmo dia do Tribunal de Contas ou eles marcariam? Qual é a ideia? Olha, excelência, eu acho que tem que ser em dias diferentes, né? Porque o Ministério, estou dando a minha opinião, não sei se eu perguntou a minha excelência ao autor do requerimento. A Vossa Excelência, presidente, ou quem puder me responder, não sei qual é a ideia, se nós... Olha, a gente construir um calendário mais adequado, né? Eu acho que seria separado, porque é bastante extenso, né? O Ministério Público faz um trabalho e o Tribunal de Contas faz o trabalho dele. Muitas vezes eles ainda não concordam entre si, né? Existem aí entendimentos diferentes que era possível, quem sabe, até para nossa maior informação, entender melhor o que entende o colegiado e o que entende o Ministério Público, né? Presidente, só para concluir, existe no Tribunal de Contas alguma Câmara ou algum conselheiro responsável especificamente sobre esse tema, ou o presidente? Porque eu só estou dizendo isso para a gente... Importante. Para a gente não ser mais assertivo nos convites, né? Então, se porventura houver alguma Câmara especializada ou algum conselheiro especializado no tema, pode ser que haja alguma... Eu acho que valeria a pena a gente consultar
para fazer o convite ao conselheiro adequado, sob pena dele chegar aí e dizer só coisas mais ou menos mais teóricas ou de pouco elementos, né? Naquela CPI que participei, que tive a honra de presidir, alguns deputados dessa CPI também, das OS de saúde no mandato passado, Excelência, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não tinha relator fixo para determinadas matérias. Já o Tribunal de Contas do município de São Paulo, esse sim tinha um relator para cada item. Mas vamos nos informar, muito boa colocação de Vossa Excelência. Pode ser que tenha do Covid, né? Às vezes pode ser que tenha do Covid. Pode ser que tenha, né, presidente? Então, acho que valeria a pena. Pela ordem, a nova deputada Beth Saão. Não, e apenas para dizer dessa sequência, né? Eu acho que o Ministério Público de Contas, ele pode trazer questões e informações e pode não estar sob conhecimento e sobre a investigação do Tribunal de Contas do Estado. Então, eu penso que, talvez, pela sequência, ouvir primeiro o Ministério Público de Contas e acho que, talvez, em dias separados, pela experiência que a gente tem em CPIs, muitas vezes esses relatos são longos e também as perguntas, os questionamentos que os deputados e as deputadas querem fazer tomam tempo. E, em seguida, ouvir o Tribunal de Contas, o presidente, ou, como colocou o deputado Vinícius, trazer junto, pode vir acompanhado de alguém que tecnicamente detenha essas de uma forma mais completa, né? Talvez isso ajude bastante a CPI. Então, a minha sugestão é que sejam em dias diferentes, mas que não perca essa ordem, né? De primeiro o Ministério Público de Contas, né? E depois o Tribunal de Contas, porque ele pode fornecer subsídios até para a compreensão melhor da presença do presidente do Tribunal de Contas aí na CPI. Muito bem, Excelência. Deputada Janaína solicitou pela ordem também? Sim, presidente. É só para trazer uma colaboração. Existem várias representações em trâmite no Tribunal de Contas, relativamente já às contratações feitas durante a epidemia. Então, tem uma que já está no estágio mais avançado, que é a que trata dos respiradores, tem outra já também em andamento, e essa dos respiradores, recentemente, houve mudança de relatoria. Então, talvez fosse o caso, Excelência, aí não sei se o próprio deputado Tiago Auric, que fez o pleito, ou se quiser que eu mesma faça, um levantamento de todos os casos que tem a ver com essas contratações, e nós poderíamos chamar os relatores, né? Caso entendam que seria, vamos dizer assim, mais produtivo caminhar nessa linha, né? Talvez tenhamos uma dificuldade do relator entender que não pode falar sobre um caso que ainda está sob apreciação, mas só para que não ocorra o que o deputado Camarinha levantou, da gente chamar uma pessoa que vai trazer colaborações mais genéricas, vamos dizer assim, mais teóricas, passar aí um pente fino no Tribunal de Contas para pegar aquele julgador que esteja mais ligado com essas questões. Em certa medida, Excelência, me antecipando, eu vi que Vossa Excelência também indicou o Procurador-Geral, né, de Justiça. Talvez tenhamos, com relação ao Procurador-Geral, a mesma discussão, né? Até que ponto ele, muito embora seja, né, o grande conhecedor do direito e, obviamente, do órgão que preside, mas ele poderá colaborar com esses detalhes, né? Eu sei que tem uma investigação civil conduzida, se eu não estou equivocada, pelo promotor Blatt, né, na área da promotoria civil, também referente à compra dos respiradores. Eu não sei até que ponto não seria mais produtivo nós tentarmos identificar, dentro do Ministério Público, os profissionais que estão fazendo essas apurações. Né? Deputada Janaína, me permite uma parte? A senhora me permite uma parte? Claro. Eu acho que a gente poderia pedir, presidente, nobres colegas, através de um requerimento que posso fazê-lo aqui, o compartilhamento de dados
do Covid-19, de investigações tanto do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Isso é possível. Quando há investigações, você pediu compartilhamento de dados com esses órgãos, para que nós possamos, munidos desses documentos, fazer uma apuração melhor. Ao invés da gente ficar pesquisando, a gente faz um requerimento ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Ministério Público Federal, o Procurador Regional da República aqui em São Paulo, e pedimos o compartilhamento de dados de investigações do Covid-19. Aqueles que estiverem sob segredo de justiça e não puderem ser compartilhados, serão, para nós, assim, informados. Mas eu acho que fica mais objetivo para a gente e a gente tem essas informações. Então, uma sugestão, senhor presidente. Excelente. Bem que pois não, Félix. Eu acho importantíssimo, até por deferência, normalmente, pelo menos a gente tem conduzido assim, podemos mudar também se for o caso, a gente convida o presidente para que ele traga alguém, assessoria, relator, quem ele desejar para fazer a explanação, mas eu acho importante a colocação que Vossa Excelência fizer. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre deputado Thiago. Eu entendo também a fala de todos os deputados, mas é mais ou menos na linha que a gente falou sobre o primeiro requerimento. Eu acho que também o presidente do Tribunal de Contas pode dar um norte ao nosso trabalho aqui nessa casa, e acho que se ele viesse essa CPI, a gente fizesse pessoalmente a ele esse pedido que o deputado Camarinha colocou de compartilhamento das investigações, eu acho que ficava melhor a posição de fazer esse requerimento pessoalmente ao presidente do Tribunal de Contas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Vinícius Camarinha. Não, eu acho, senhor presidente, apenas só uma observação ao nosso nobre relator, como nós temos que fazer, se assim a CPI entender o compartilhamento de informações de dados de quarteirização para diversas instituições, se nós tivermos que aguardar o presidente do Tribunal de Contas, depois os outros a virem à CPI, a gente poderia estar perdendo time. Então, se nós tivermos essas informações, eu acho que seria, com todo respeito a essas instituições, sem nenhum desmérito à presença do presidente do Tribunal de Contas, ao contrário, mas eu acho que se a gente tivesse essas informações do compartilhamento de dados conosco, seria uma grande ferramenta de trabalho para o início dos trabalhos da CPI, senhor presidente. Então, eu não sei se eu posso fazer esse requerimento verbal aqui, Vossa Excelência, ou se faria isso de forma escrita na próxima sessão. Mas eu acho que valeria a pena a gente ganhar um tempo hoje, se conseguíssemos aprovar esse pedido de compartilhamento de informações de investigações de quarteirização sobre esses temas objeto da CPI, senhor presidente. Excelência, o senhor pode, qualquer novo deputado, pode fazer o requerimento pelo chat mesmo, né? E aí a gente, estando todos de acordo, a gente convoca uma sessão extraordinária logo após o encerramento dessa, com essa nova pauta desse novo requerimento, Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Só queria ouvir a opinião dos colegas. Se acharem que é oportuno, eu faço... Pela ordem, senhor presidente. Eu nem sei se talvez precisa pôr uma sessão extraordinária, ou a gente pode primeiro votar se nós aceitamos a introdução de um novo requerimento, aí para em seguida votar esse novo requerimento. Às vezes a gente faz muito isso nas comissões. Então, precisa ver aí com a assessoria sua se, às vezes, é desnecessário até convocar a segunda extra, uma outra sessão logo após esta, mas a primeira extra, na verdade, né? E se a gente puder aceitar, já faz já, se for o caso. Tá certo. Compartilhamento de informações, porque ele realmente vai dar para a CPI informações preciosas, se eles puderem compartilhar conosco, né? Não tenha dúvida. Então, acho que é importante, sim. Excelência, me informa aí a assessoria da CPI que o melhor é numa outra reunião extraordinária, e a gente já faz logo em seguida, os novos deputados já fazem pelo chat. Então, vamos dar sequência. Continua em discussão o item número 2 da pauta,
Requerimento número 4, o nome do deputado Thiago Auríquio. Pela ordem, presidente. Pela ordem, a nova deputada Analice Fernandes. A título de colaboração também, deputado Edmir, no grupo de trabalho de fiscalização dos contratos da pandemia, nós recebemos, e foi assim bastante profícuo, trouxe assim um bom esclarecimento para o nosso grupo de trabalho, o deputado Wellington deve se lembrar, a corregedoria, né, que é a corregedora-geral do Estado, a doutora Ruth Helena Pimentel, que ela fala, inclusive, sobre a questão legal de contratos e como isso funciona quando é um contrato de forma internacional. Então, eu acho que também joga a luz em cima desse debate sobre o contrato que tanto preocupa a deputada Janaína e todos nós. Eu acho que a vinda da doutora Ruth pode ser de grande valia, e aqui eu quero deixar uma sugestão para Vossa Excelência também, e gostaria que os demais deputados se manifestassem a respeito desse convite, que aí eu me comprometo em encaminhar para os nossos trabalhos ainda hoje. Não, Excelência. Posso me manifestar? Pois não, por gentileza, nome do deputado. Não, eu penso o seguinte, aquilo que pode contribuir com mais dados, com mais informações, com mais apresentação de contratos, melhor. Não tem por que a gente aqui colocar qualquer óbice em instituições, representantes de instituições que serão convidados, que seja. Eu acho que aquilo que abunda não prejudica. Então, eu sou favorável aqui, né? E a CPI, se for o caso, depois se tiver muita gente para ouvir, tem que estender o tempo dela, o regimento permite isso, portanto, eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Isso aí. Pois não. Bom, acho que todos concordam, nova deputada, a senhora elaborar o requerimento, pelo que eu estou vendo aqui na fisionomia de todos. Né? Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Senhores deputados que aprovam, eu vou fazer a chamada oral. Nova deputada Janaína Pascoal, como vota? Voto sim ao requerimento, Excelência, e já me manifesto favoravelmente à solicitação do compartilhamento de provas. Vota sim a nova deputada Janaína Pascoal. Nova deputada Beth Saão. Também voto sim ao requerimento e vou na mesma linha da deputada Janaína, que acho que já seria muito importante vir mais informações aí. Vota sim a nova deputada Beth Saão. Nova deputado Vinícius Camarinha. Na ordem, senhor presidente. Pela ordem, voto sim, senhor presidente. Nova deputada Vinícius Camarinha vota sim. Nova deputada Analice Fernandes, como vota? Voto sim, Excelência, e também pelo compartilhamento das informações. Muito obrigado, Excelência. Vota sim. Nova deputado Thiago Auríquio. Voto sim, senhor presidente. Vota sim o nome do deputado Thiago Auríquio. Como vota o nome do deputado Wellington Moura? Presidente, eu voto sim. Vota sim o nome do deputado Wellington Moura. Como vota o nome do deputado Sérgio Vitor? Voto sim, senhor presidente. Vota sim o nome do deputado Sérgio Vitor. Esse deputado também quer votar favorável. Aprovado o requerimento. Item número 3. O item número 3, 4 e 5 são de minha autoria. Sendo de autoria do deputado que preside a sessão, eu gostaria de solicitar à nobre deputada Analice Fernandes, que é a vice-presidente da comissão, que assuma os trabalhos para que possa colocar em discussão e votação esses 3 requerimentos de minha autoria, Excelência. É muito difícil, né, substituir o presidente Edmir. Imagina. Experiência, mas requerimento número 5 requer que seja convidado o senhor Renilson Henning, presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, AIBROS, entidade representativa das Organizações Sociais de Saúde, OSs, que atuam no gerenciamento de serviços de saúde do SUS em todo o país, para explanar sobre assuntos afetos ao objeto desta CPI. Em discussão.
Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, como vota o deputado Sérgio Vitor? Deputado Sérgio Vitor, como vota Vossa Excelência o requerimento? Voto sim, senhora presidente, perdão. Como vota o deputado Wellington Moura? Eu voto sim, senhora presidente. Registrado, voto sim. Como vota o deputado Tiago Auríquio? Voto sim, senhora presidente. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Voto sim, senhora presidente. Como vota a deputada Beth Saão? Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Vinícius Camarinha? Senhora presidente, voto sim. Eu acredito, consulto aqui a secretária, se todos já fizeram a votação. Eu voto sim, excelência. Perdão, deputado autor do requerimento, como vota Vossa Excelência, deputado Edmir? Voto sim, excelência. Fica muito bem na presidência aí, como sempre. E esta deputada na presidência também vota sim, e acho bastante importante a Ibros vir participar desse momento conosco. Item 4, requerimento também de autoria do deputado Edmir Chedid, requerimento número 6, que requer que seja convidado o doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para contribuir com os trabalhos desta CPI, explanando sobre o papel e a atuação do Ministério Público de São Paulo em casos que envolvam investigação sobre irregularidades em parceria do poder público com o terceiro setor. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Só queria falar com o deputado Edmir Chedid se poderia trocar, no final, parcerias do poder público com os serviços de quarteirização, que eu acho que é o escopo da CPI, ao invés de ser terceiro setor, para não ficar pensando que a CPI é do terceiro setor. E sim, a CPI é do serviço de quarteirização. Não vejo que vai mudar o... É mais para ficar... O senhor permite uma parte, nobre deputado? Sim, claro. Poderia ser, então, subcontratação do terceiro setor? Perfeito. Assim fica dentro do escopo, pode ser, excelência? Perfeito. Se todos os deputados concordarem em modificar o requerimento, entenderem da forma e votarem dessa maneira, eu estou de acordo, excelência. Muito bem colocado. Pela ordem. Você está modificando como, deputado Edmir? Qual que é Vamos lá. Vamos lá. Em casos que envolvem investigação sobre as irregularidades em parcerias, vamos lá. Casos que envolvam a investigação sobre irregularidades em parcerias do poder público com o terceiro setor, vírgula, no que diz respeito às subcontratações. Tá. Isso Vossa Excelência está introduzindo. Exato. Está substituindo, desculpe-me. Nós estamos acrescentando, colocando uma vírgula, terceiro setor, vírgula, no que diz respeito a subcontratações. Tá, para ficar mais específico. Tá. Exatamente. Tá. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Vinícius Camarinha. Senhora presidente, pela ordem, senhora presidente. Não, eu queria sugerir ao autor do pedido, se possível, para o bem dos trabalhos, se assim Vossa Excelência entender, que pudesse convidar também o especialista do Ministério Público que esteja cuidando do tema, né? Nós não sabemos o nome, mas podemos sugerir ao doutor Mário
que venham com um especialista da área do Ministério Público, ou promotor que esteja cuidando do setor. Acho que seria oportuno que daí nós traríamos, bem como fazer isso também ao presidente do Tribunal de Contas, senhor presidente. Ouvindo o deputado autor, se concordar e também, na mesma linha de atender o pedido do deputado Wellington Moura, pudesse atender a solicitação do deputado Vinícius Camarinha. Claro, Excelência, sem dúvida nenhuma. Todos os membros desta comissão concordam com a solicitação feita pelo deputado Vinícius Camarinha. Nós incluiremos, então, esse item. Também um especialista pode fazer parte dessa... Pela ordem, senhor presidente, ou responsável, melhor dizendo, ou responsável pelo tema na instituição, né? Eu digo especialista, ou estou querendo dizer, o responsável pela fiscalização. Pelas investigações no órgão, né? Isso. Sim. Todos os deputados e deputadas concordam com a alteração, já que o deputado Edmir concordou. Todos concordando, vamos fazer um positivo. Todos concordam. Item número... Não tem que colocar em votação. Excelência. Votação. Excelência, pela ordem. Pela ordem, deputado. Todos concordaram, mas isso já valeu como a votação do requerimento, Excelência? O requerimento foi aprovado, deputado Edmir, por unanimidade. E não tem, Excelência, só relembrando, não tem que ser verbal, cada deputado se explicitar? Os deputados fizeram um positivo também, deputado Edmir. Nós solicitamos, fizeram um positivo. Ou eu tenho que pedir a votação nominal? Então, como vota a deputada? Deputada? Como vota o requerimento a deputada Beth Saão? Requerimento número 6. Voto sim, senhora presidente. Registrado sim de Vossa Excelência. Como vota a deputada Edmir Chedi, autor do requerimento? Para votar sim, Excelência. Registrado. Como vota o deputado Wellington Moura? Para votar sim, senhora presidente. Registrado sim de Vossa Excelência. Como vota o deputado Vinícius Camarinha? Voto sim, senhora presidente. Como vota Vossa Excelência no requerimento do deputado Edmir Chedi? Requerimento número 6. Como vota a deputada Janaína Pascoal no requerimento número 6? Eu voto sim, senhora presidente. Pela ordem, senhor presidente, é requerimento número 5, não é? Não, número 6. Número 6. É o 6 da deputada Janaína Pascoal. Não, Excelência. É o item 5, requerimento 6. Perdão. Item 4, requerimento 5. Perdão, senhor presidente, perdão. O item 4. Perdão. Como Perdão, vota... senhor presidente. Entendeu? Como vota o deputado Tiago Auríquio? Eu voto sim, senhora presidente. Registrado sim de Vossa Excelência. Como vota o deputado Sérgio? Voto sim, senhora presidente. Registrado sim de Vossa Excelência. Essa deputada na presidência vota sim no requerimento número 6. Item número 5. Requerimento número 7, que requer que sejam convidados a senhora Tarsila Reis Jordão, subsecretária de Parcerias da Secretaria de Governo, e o senhor Nelson Raposo de Melo Júnior, responsável pelo setor de parcerias sociais, ou aqueles que eventualmente estiverem investidos nestas funções por ocasião da oitiva, para explanar sobre a atuação desses órgãos no que diz respeito às parcerias com o terceiro setor. Em discussão. Em votação. Pela ordem, senhora presidente, eu pediria a mesma coisa, que fosse essa alteração das parcerias aí no que diz respeito às subcontratações. Se o deputado Edmir estiver de acordo.
ouvir o autor do requerimento se aceita Concordo, excelência. aceitar o pedido do deputado Wellington. Tem dúvida. Sim, excelência. Aceitando, o autor aceitando, coloco em votação. Como vota o deputado Sérgio Vitor? Voto sim, senhora presidente. Registrado sim de Vossa Excelência. Como vota o deputado Wellington Moura? Voto sim, senhora presidente. Registrado sim de Vossa Excelência. Como vota o deputado Tiago Auríquio? Voto sim, senhora presidente. Registrado sim de Vossa Excelência. Como vota o deputado Edmir Chedi, autor do requerimento? Voto sim, excelência, com a alteração proposta. Perfeito. Como vota nobre deputada Janaína Pascoal? Está sem som, deputada. Liga o microfone. Só quero esclarecer que eu estou fazendo ao mesmo tempo esta CPI e a CCJ. Então, peço a compreensão se eu demorar um pouquinho. Excelência, só as mulheres são capazes disso. Siga firme. Como vota a deputada Janaína? Eu voto sim, senhora presidente. Voto sim de Vossa Excelência. Como vota a deputada Beth Saão? Voto sim, senhora presidenta. Registrado sim de Vossa Excelência. E esta deputada na presidência também vota sim ao requerimento número 7. Onde vai? Número 7, da autoria do deputado Edmir Chedi, e devolve a presidência dos nossos trabalhos ao nobre deputado Edmir Chedi, presidente oficial dessa CPI. Muito obrigado, nobre deputada. Agradecer a Analice Fernandes pela condução dos trabalhos como vice-presidente, e é de uma gentileza enorme, né? A deputada dedicada. Parabéns, viu? A região que a senhora representa deve estar feliz, porque a senhora é combatente mesmo, a gente sabe como é. As mulheres, né, Vinícius? Elas têm essa objetividade, né? Elas conseguem trabalhar mentalmente com várias coisas ao mesmo tempo e fisicamente também, né? Excelência, são até 8 canais, né? 8 canais até, excelência. Fala no telefone, assiste televisão, ela trabalha na CPI, redige alguma coisa, já são até 8 canais as informações que eu tenho. Mas sabe o que vocês precisam fazer também? Vocês precisam começar a treinar para vocês se capacitarem para fazer tudo isso que a gente faz, né, Analice? Não é possível, excelência, isso é biológico. Terra perdida, Beth. Bom, muito obrigado. Resumindo os trabalhos aqui, vamos colocar em votação o item 6 da pauta, requerimento datado de 9 de julho de 2020, da nobre deputada Janaína Pascoal e do deputado delegado Bruno Lima, o requerimento de número 1, que solicita o comparecimento dos senhores Basílio Jorge Pantazes e Wilson Melo Neto para prestar esclarecimentos a esta comissão a respeito do processo número 2020-16.884, de aquisição de ventilador de anestesia e ventilador pulmonar da Secretaria de Estado de Saúde. Eu voto sim, senhor presidente. Em discussão ainda, excelente. Eu voto sim na CCJ. Pronto. Em discussão, o requerimento de número 1. Pela ordem, senhor presidente. Agora aqui na CPI. Eu queria defender, excelência, essa convocação que eu solicito aos colegas. Eu sei que na semana passada houve alguma objeção a esse meu pedido, mas eu entendo que ouvir essas pessoas não é estar contra o governo, é estar a favor da transparência, do mais profundo esclarecimento, né, dessa contratação que foi problemática. Isso não significa que eu esteja dizendo que tenha sido criminosa, mas que foi problemática. Então, me parece que esta casa e esta CPI estará colaborando, né, com os esclarecimentos, dando a oportunidade dessas pessoas explicarem o que foi que aconteceu, né, o porquê da participação dessas pessoas que não são representantes da empresa que fez a venda, né, de onde surgiram esses nomes. Então, me parece que nós estaremos colaborando,
né, para a transparência em ouvindo essas pessoas, né? Daí o fato de eu insistir nessa convocação, de eu ter feito o requerimento, e acho que é um requerimento que vai ao encontro, ou seja, ele converge, né, com todos os ofícios que foram pleiteados, inclusive nesta sessão. Presidente, pela ordem. Pela ordem, o nobre deputado Wellington Moura. Só me marcar aqui, quem que assumiu o item 3 da distribuição das subrelatorias, que é o ajuste firmados durante o estado de calamidade, em razão da pandemia do Covid? O Sérgio Vitor? Deputada Janaína, deputado Camarinha. Os dois pode pegar juntos, só para entender isso? Eles acabaram pegando juntos em função... Nós oferecemos a todos que estavam aí e eles acabaram... os dois tinham interesse, acabaram ficando os dois fazendo esse trabalho. Excelência. Obrigado, senhor presidente. Só isso comigo. Continua em discussão. Pela ordem, a nova deputada Analice Fernandes. Eu quero só aqui, a título de colaboração, também consultar os demais deputados, porque na reunião nossa da semana passada, o deputado José Américo, deputada Beth, fez uma colocação também que eu achei relevante. Se o objeto dessa investigação sendo a quarteirização, a compra de ventiladores teria, porventura, não fugiria do objeto dessa nossa fiscalização? Eu concordo com a fala dele, que todos nós queremos saber a respeito dos ventiladores, e concordo também com a deputada Janaína. Foi terceirizada a compra? Posso? Pode falar. Então, eu não sei se nós não fugiríamos do objeto das nossas investigações. Hoje, nós estamos acompanhando também, aliás, falei sobre isso na reunião passada. Sim, senhor presidente. O grupo de trabalho vem se debruçando também em cima da fiscalização desses contratos, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, ele vem sendo acompanhado e nada impede que, dentro da subrelatoria, se faça esse tipo de análise. Nós fugiríamos do objeto da nossa quarteirização. É a minha sugestão, porque não foi o terceiro setor que fez a compra dos ventiladores. Então, eu quero consultar Vossa Excelência como presidente se nós estaríamos cometendo aqui um erro de fazer isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputada Janaína Pascoal. Veja, excelência, eu divirjo, né, assim, 100% da deputada Analice pelo seguinte: eu era suplente até a semana passada. Quando eu iniciei minha participação nessa comissão, os temas dos subrelatórios já estavam, inclusive, definidos. Não foi pleito meu que um dos temas fossem os contratos feitos no enfrentamento da pandemia. Eu, na verdade, até me surpreendi quando constatei, né, que já era um subtema, me surpreendi, vamos dizer assim, positivamente, porque eu já venho investigando essas contratações pelo meu gabinete e eu fiquei muito satisfeita quando vi que esse já era um subtema. Na medida em que é um subtema, por óbvio, é objeto desta CPI. E se é objeto dessa CPI, para fins de subrelatório, também deve ser para fins de produção de provas. Porque não tem sentido que eu e o deputado Camarinha tenhamos a missão de fazer um subrelatório e não tenhamos o poder, a prerrogativa de solicitar oitivas para fins de produzir provas, né, ou pelo menos
meios de provas para fazer um bom subrelatório. Então, eu quero até dizer que não foi nem por iniciativa minha que essa linha de trabalho se inaugurou, né? Eu encontrei a linha de trabalho posta e somei essa linha de trabalho com as investigações que eu já vinha fazendo no meu gabinete. Então, eu entendo firmemente, defendo firmemente, muito embora respeite a visão do deputado José Américo e a visão da deputada Analice, eu defendo firmemente que nós ouçamos essas pessoas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Tiago Auríquio. Pode deixar a palavra com a deputada Beth primeiro, presidente. Claro, doutora, é muito gentil. A deputada Beth, muito obrigada, Tiago, muito obrigada. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, então, nós temos uma discussão aqui, né? Se tiver no subtema do escopo dessa CPI, tudo bem, né? Porque CPIs, a gente sabe como é que funciona, a gente acaba tendo um objeto da CPI bastante delimitado, né? Então, precisamos saber se ele está no escopo dessa CPI. Talvez a própria procuradoria aí que dá suporte a esta CPI possa dar algum esclarecimento à presidência no sentido de poder saber se isso é pertinente ou não ao escopo dessa CPI. Essa é a grande questão. Por quê? Porque essa CPI ela vai ser muito grande. Esse processo de quarteirização não vai ser pouca coisa, né, a ser investigado. A gente sabe que tem problemas, né, tem já, inclusive, documentos produzidos nesse sentido por várias, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, etc. Então, se estender isso, e veja bem, eu sou plenamente favorável a investigar a compra de respiradores, né? Isso foi divulgado em verso e prosa, até pelo Ministério Público, que também está fazendo essa investigação, ao que me consta. E, portanto, os valores exagerados pagos pelo governo do Estado chamaram atenção. Agora, precisa só fazer essa discussão que eu acho que é mais técnica até do que política. Se ela tiver dentro desse escopo, tudo bem, vale aprovar esse requerimento. Se ela não tiver dentro do escopo, então aí fica difícil aprovar. Então, vai começar a colocar outros temas que não são pertinentes a esse objeto, e aí podemos descaracterizar o verdadeiro objetivo da CPI, que é a investigação sobre a quarteirização dos contratos no serviço público. Eu quero deixar... Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Janaína, só um minuto, presidente. Nós que estamos fazendo esse tipo de fala, queremos a investigação, aliás, nós estamos também investigando isso, mas eu concordo plenamente com a deputada Beth que nós vamos ter um trabalho imenso, porque o número de OSs em parceria com o governo do Estado, com o terceiro setor, é muito grande. Então, nós, dentro da CPI da quarteirização, que é investigar o terceiro setor, embora eu concorde plenamente, nobre deputada Janaína, que esse tema de contrato e compra dos ventiladores, ele é de extrema importância, a população quer saber, nós queremos saber, todo mundo quer saber. Agora, desviar o foco do objeto de investigação dessa CPI, eu acho que nós vamos fugir de tudo trabalho. E não está também na subrelatoria a investigação, por exemplo, dos ventiladores. Você sim, senhor presidente. Isso, né? Então, eu acho que ouvir os demais deputados sobre esse item, eu acho de extrema valia, porque não é uma objeção ou uma obstrução que eu esteja fazendo, o deputado Zé Américo, a deputada Beth Saum. Pelo contrário, eu acho que nós estamos desviando o foco e podemos sofrer também uma intervenção judicial, porque nós não estamos dentro do tema que é a investigação da quarteirização ou terceirização com o terceiro setor. Pela ordem, senhor presidente.
Nobre deputada Janaína, o deputado Tiago Auric havia solicitado anterior... Pois não, me inscreva para falar depois, excelência. Nobre deputado Tiago Auric. Pois não, excelência. Rapidamente, queria fazer das palavras da deputada amiga Beth Sayão, da deputada Analice, as minhas palavras, mas eu também entendo a preocupação da deputada Janaína Pascoal, e eu acho que fica, às vezes, até arriscado, plausível de uma intervenção judicial, esse convite que a gente poderia, no caso, aprovar aqui. Eu acho que, sem dúvida, é um tema que precisa ser investigado, mas eu acho que se a gente for investigar todo tema que seja suspeito e que não entre no objeto da quarteirização, a gente vai ter um trabalho muito maior do que essa CPI já tem. Então, para não ficar duvidoso para ninguém, a gente não ficar passível de uma intervenção judicial, presidente, eu acho que a gente poderia encaminhar esse convite à procuradora aqui da casa, que vem acompanhando essa CPI, para ela poder dar um parecer se é viável, se entra no escopo, se entra no objeto dessa CPI, a gente convidar esse pessoal que fez a venda dos respiradores para o Estado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Tem a palavra Vossa Excelência, nobre deputada Janaína. Eu esqueci de abrir o microfone. Eu estou ouvindo a CCJ num telefone e fazendo a CPI no outro. Mas é o seguinte, Excelência, eu vou defender o requerimento e vou defender que ele seja votado neste momento. Só um segundo. Excelência, só um esclarecimento. É o item 17, não é isso? Presidente, pela ordem, enquanto a deputada... Voto sim. Então, senhor presidente, eu vou pedir vistas desse item de número 9, que é o que nós estamos votando. É regimental, né? É regimental, Excelência. Fica concedida a vista da vossa... Apesar das vistas, eu posso complementar minha fala, Excelência? Claro, Excelência. Não, a questão é a seguinte, com todo respeito à deputada Analice, eu não consigo deixar de ver essas objeções trazidas por ela como uma tentativa do governo, né, de inviabilizar as investigações. Porque alguém tem que me explicar como é que pode ser objeto da CPI para fins de subrelatório, mas não ser objeto da CPI para fins de oitiva de testemunhas. Não tem lógica. Não, porque se é um objeto... Não, que parece que eu estou obstruindo em nome do... Deputada, a senhora está... Não, sabe, você está falando por conta de rede social, Janaína. Isso é uma absurdo. Não, senhora, a senhora está... Deputada, a senhora está... Coloquei em votação o item 7. Excelência, por gentileza. Excelências, por gentileza. Excelência, eu retomo a palavra. Esse item 6 já tem... Excelência, o item 6... Excelência, a senhora pode me ouvir? A senhora pode me ouvir, por gentileza? O item 6 já foi retirado da pauta. Estou colocando o item 7 em discussão agora, Excelência. Vou fazer a leitura, por gentileza. Requerimento datado de 9 de julho de 2020, da nobre deputada Janaína Pascoal e deputado delegado Bruno Lima, o requerimento de número 2, que requer sejam submetidos à análise dessa comissão os autos do processo 2020-16884, de aquisição de ventilador, de anestesia e ventilador pulmonar da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, juntando-se cópia dos respectivos documentos. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado Wellington Moura. Gostaria de pedir vistas no item 7. É regimental a solicitação de Vossa Excelência, fica concedida vista pelo tempo regimental. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, a nobre deputada Janaína Pascoal. Na semana passada, o deputado José Américo disse que não era nosso objeto ouvir essas testemunhas que eu pedi para serem ouvidas. Ele disse que nós poderíamos ouvir as testemunhas na Comissão de Saúde. Antes de requerer a oitiva dessas pessoas aqui, eu requeri na Comissão de Saúde. Eu pergunto aqui publicamente, se a deputada Analice Fernandes, que é presidente da Comissão de Saúde, assume o compromisso de ouvir as testemunhas lá. Gente, isso está sendo... Olha, a deputada Janaína está fugindo do tema. Se o item, segundo o regimento, foi pedido vista, sabe? Tem requerimento. Debater o item, sendo que ele foi pedido vista, não é regimental. E Vossa Excelência usa esse tipo de argumento. Então, na Comissão de Saúde, não tem problema nenhum. Nós estaremos... A senhora não marca a reunião? A senhora marca a reunião? Vossa Excelência marca a reunião? Quando vai ser a reunião? Ô, deputada Janaína, Vossa Excelência, como gosta de falar para a rede social, eu quero dizer que nós não temos ainda projetos na pauta para serem votados na Comissão de Saúde, e como existe requerimento de convite para o secretário de Saúde vir à nossa Comissão de Saúde, e infelizmente ele passou por uma intervenção cirúrgica e me pediu para que fizesse a reunião na próxima semana, eu estou falando isso para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência trouxe para dentro da CPI um tema que não diz respeito à CPI, sabe? Vossa Excelência está faltando com ética. Vossa Excelência não quer ouvir as testemunhas aqui, não quer ouvir lá? Vossa Excelência está ouvindo as investigações. Sim, quero sim. Senhoras deputadas. Marca, vamos ouvir lá. Vou marcar, Janaína, vou marcar. E todo mundo que assistir Vossa Excelência pela rede social, saiba que eu não estou obstruindo. Vossa Excelência gosta de... Marca o depoimento. Vossa Excelência marca o depoimento. Eu requeri Excelências, acho que não é necessário. Todos nós queremos fazer ouvir as pessoas, e se é ou não tema para essa CPI. O nobre deputado agora, o Wellington Moura, também vai fazer os seus questionamentos, nós também vamos fazer. Vamos dar continuidade. Todos nós queremos saber o que aconteceu com os respiradores, a falta de anestesia. Acho que a deputada presidente da CPI também quer, a deputada Janaína também está fazendo um grande trabalho, o delegado Bruno, todos nós. Como houve o pedido de vista, e antes de dar por encerrada a presente sessão, eu convoco os senhores deputados para a primeira sessão extraordinária desta CPI, 2 minutos ao encerramento desta. Pela ordem, senhor presidente. Com a pauta pela ordem do nobre deputado Sérgio Vitor. Desculpa te interromper, mas eu acho que é pertinente aqui. Eu gostaria também de seguir o pedido do nobre deputado Vinícius Camarinha, de requerer ao Ministério Público Estadual de Contas, aqui as informações, provas e investigações referentes ao objeto da CPI. Daria tempo, eu conseguiria incluir também um requerimento para o secretário estadual de saúde indicar quem é o responsável por abastecer o portal de transparência e informações das organizações sociais, que a gente tem tentado entender ali pelo site e pelas plataformas disponíveis, e realmente a gente já encontrou alguns desafios e a gente queria ouvir os responsáveis pelo abastecimento das informações. Sim, Excelência. O senhor deputado já fez... O meu pedido a gente pode incluir isso na extraordinária? Já fez o requerimento, estamos incluindo. Nós temos 2 temas, então, para essa extraordinária. Primeiro, o requerimento da pauta da extraordinária do nobre deputado Vinícius Camarinha, que requer ao Ministério Público Estadual e Federal de Contas do Estado de São Paulo, bem como o Tribunal Requeiro do Ministério Público Estadual, Federal, de Contas do Estado de São Paulo, bem como ao Tribunal de Contas do Estado, respeitando o ordenamento jurídico, todas as informações por compartilhamentos das provas e investigações referentes ao objeto dessa CPI.
Então, esse é o item 1 da extraordinária, autor o nobre deputado Vinícius Camarinha. O item número 2 da pauta. Senhor presidente, requeiro que o secretário estadual de saúde indique o responsável por atualizar e abastecer o portal da transparência com informações das organizações sociais para vir nos explicar sobre todos os campos e dados disponibilizados. Esse foi o requerimento do nobre deputado Sérgio Vitor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado, querido presidente da Comissão de Finanças, que vai trabalhar muito final de ano. Se Deus quiser, o deputado Wellington Moura, o senhor vai acatar nossas emendas lá também. O relator. O senhor indica o relator, né? Senhor presidente, o que eu quero pedir? Eu acho que senão pode virar uma coisa isso normal na CPI, e às vezes isso acontece mesmo, é natural, mas para não ficar uma coisa sempre isso possa acontecer, eu gostaria que os pedidos fossem feitos formalmente, no caso, escritos, para que a gente possa não votar na hora, por mais que possa ter que ter um acordo para isso acontecer, senão o deputado ele tem que realmente escrever. Então, eu pediria, até para que nas próximas semanas, nas próximas convocações, os deputados pedissem anteriormente e não no momento da CPI, para que a gente não possa nem mesmo se perder daquilo que nós estamos votando. Mas estamos aqui prestando atenção, nossa assessoria também está acompanhando ao vivo, pelo canal do YouTube da TV Assembleia, mas até para a gente poder ter caso a gente, algo que a gente não concorde, a gente possa estudar antes, até para poder debatermos aí durante a CPI. Então, pediria, não vou deixar de acatar esses pedidos que estão sendo feitos agora, mas que nas próximas vezes, até entre com um acordo com os deputados, pudesse ser feito dessa forma. Por gentileza. Obrigado. Eu quem agradeço a sugestão de Vossa Excelência e concordo, fica mais organizado, porque quando estamos aí juntos, né, a gente troca ideia, para a sessão por 2 minutos, vê realmente a necessidade, o deputado autor do requerimento pode explicar a todos nós, e agora, dessa forma, é muito mais difícil, né? Então, acho que havendo um tempo, fica mais fácil. Mas eu dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores, então, em 2 minutos, a sessão extraordinária. 2 minutinhos. Vou só pegar uma água. Tá bom. Eu vou sair da tela 1 minuto também. Deputado Wellington, só para